Bom dia. Nós vamos conversar um pouquinho mais a respeito de família e hoje pela manhã a gente vai estar conversando com a Neilza. E a Neilza vai nos falar a respeito do que a psicanálise pode e tem auxiliado, não é? A convivência familiar. Então, hoje vamos falar um pouco sobre resiliência. E esse assunto é fundamental, né, para a convivência, não só familiar, mas qualquer convivência. E o interessante disso é que nessa época de pandemia, isso tem sido cobrado um pouco mais, né, nas relações familiares. Então, nós vamos estar conversando com a Neilza e ela vai nos falar um pouquinho mais sobre este assunto, tá bom? Vamos estar atentos e a gente vai estar sobre este tema. Vamos aguardar a chegada dela e ela vai estar nos falando logo após. E aqui estamos tomando as providências. Deixe-me ver. Isso. Estou fazendo o convite a ela aqui, mas ainda não estamos conseguindo entrar. Vamos ver se deu certo agora. Não estamos conseguindo. Mas a gente consegue. Sempre conseguimos. Vai ser agora que a gente não vai conseguir. Ok, a solicitação. Aqui. Realmente está complicado. Ok. Aqui está dizendo que ela já foi convidada, mas se tivesse sido aceito já tinha entrado. Às vezes é um probleminha de internet também, que às vezes pode atrapalhar. Vamos ver aqui. A Neilza, nessas semanas que tem conversado com a gente, ela tem falado sobre, então, claro, sobre a psicanálise e alguns aspectos maravilhosos, essenciais, ela tem destacado, né, como de muita utilidade para a convivência familiar. Às vezes são coisas muito simples, coisas do dia a dia, né, que são necessários para que a gente esteja atento. Aliás, quando a gente fica sabendo exatamente do que se trata, ou pelo menos temos uma visão, um entendimento sobre o que se trata, as coisas ficam mais tranquilas. E isso ajuda, né, a se resolver melhor as dificuldades. Então, a função dela, né, nesses nossos bate-papos, nessas conversas, é justamente estar nos lembrando esses detalhes. E hoje, nesse tema da resiliência, né, seria maravilhoso ainda para complementar tudo que ela já tem nos falado. Deixe-me ver aqui. Eu já tenho aqui, Neilza, aqui tem os pedidos e eu já estou aceitando. Aqui está dizendo assim, entrar ao vivo com Neilza. Eu já cliquei várias vezes e não deu certo. Vamos ver aqui o que é que vai acontecer. Continuo clicando para receber, mas não acontece. Faz assim, Neilza, sai rapidinho e volta
para ver se um novo pedido se funciona. Pronto. Pronto. Dona Isa, Bom dia. a persistência é a grande arma das É coisas, entendeu? verdade. Eu Isso tenho é. dito que toda pessoa persistente deveria ser plenamente atendido, porque a persistência é algo, uma grande virtude. Mas A seja Bíblia bem-vinda e um fala ótimo disso, dia. né? A Bíblia fala disso. Bom dia a todos. É muito bom estar aqui. Bom dia, pastor. Aí a Bíblia fala da insistência na oração, da persistência. Então eu acho que tem a ver, e tem a ver com o tema de hoje, que é resiliência, né? Exatamente. Então a gente acho que os persistentes conseguem mais as coisas. Eu tenho uma irmã que, enquanto ela não consegue, ela vai insistindo tanto numa coisa, tanto, quando ela quer, que ela consegue. Eu só tenho uma irmã, né? E ela consegue tudo que quer. Talvez não porque ela mereça, mas pela insistência. Porque ela vai, quando ela coloca uma coisa na cabeça, aí você é fadado a fazer para ela, senão você não tem sossego. Então Só eu acho que a tem, só tem, persistência. só tem uma coisa que eu peço a Deus que Ele não me atenda, é quando eu for persistente e aquilo que eu estiver insistindo não seja a vontade dele, entendeu? É, Então, Senhor, eu não me também atenda falo. não, mesmo que eu insista, mesmo que eu... né? Mas o restante, eu acho Aham, que a persistência é uma virtude é maravilhosa. virtude. Aham. Eu sempre aprendi num livro, Conhecendo Deus, Fazendo Sua Vontade, que foi um autor falou que ele conta a história de um texto que alguém, que um rapaz pediu para ser curado, né, a pessoa paralítica, deficiente físico, e aí Deus salvou os pecados dele. Aí ele coloca assim, pediu uma coisa e recebeu outra. Aí ele fala assim na oração no final, esse autor fala assim, o Harry, ele fala assim: Senhor, se toda vez que eu te pedir alguma coisa e o Senhor tiver algo melhor para me dar, por favor, cancela o meu pedido. Exatamente, Então eu cancela o tenho pedido. isso comigo. Eu falo que eu também sou insistente. E eu sou muito persistente, demais. Então, às vezes, as coisas assim, na internet, tudo que eu vou fazer, eu não desisto. Meu Aham. marido, se ele vai ligar uma vez para a pessoa não atende, ele não liga mais. Eu ligo 10, 15, eu vou insistindo. E ele fala, para, tá bom. Ele fica irritado com a minha persistência. Ele já acha que eu não devo ligar assim, mas eu sou assim, é a minha forma de funcionar. Então, eu só peço a Deus também para que, se não for uma coisa boa para mim, se ele tiver algo melhor, que ele cancele o meu. Me ajude a não insistir ou não me ouça. Aham. Para poder ficar mais. Então, vamos falar hoje sobre resiliência. Né? A resiliência, ela abrange alguns aspectos da vida, o aspecto físico, biológico e psíquico. Na física também tem a resiliência, né? Na biologia também, no desenvolvimento das pessoas, né? Dos seres, existe o processo de resiliência. E aí o que é resiliência? Para a psicologia, resiliência é uma forma de a capacidade que o indivíduo tem de enfrentar as adversidades. É a capacidade que ele tem de manter uma habilidade adaptativa, de ser transformado pelas adversidades e a capacidade de recuperar-se ou de conseguir superar as adversidades. Então é a capacidade que a pessoa tem de conseguir superar, enfrentar as dificuldades e ser transformado pelas adversidades, né? Conseguir superar as dificuldades ou recuperar-se, né? Recuperar daquilo que passou, daquele trauma, daquele problema, daquela dificuldade, daquele sofrimento e conseguir ou conseguir superar aquilo. Então, Freud, ele fala, né, na psicanálise, ele fala mais sobre isso, ele fala na questão do trauma, né, do processo traumático, que a gente sofre um processo traumático, coloca, leva a consciência, né, coloca e a gente consegue superar aquilo
enfrentar. Quando a gente enfrenta aquele processo, a gente consegue superar, ressignificar, né? Que fala, e aí a gente consegue superar, que elas conseguem sobreviver àquela adversidade, viver de uma forma melhor, né? Que tem pessoas que passam tempo, que sofrem por um trauma, alguma coisa que passou, um choque, uma perda de alguém, um luto, ela passa por aquilo, mas ela fica a vida toda, parece que não vive, né? Ela fica a vida toda sofrendo aquilo. A resiliência é quando a pessoa consegue superar isso. Não que ela não vai sentir mais a falta da pessoa, no caso da perda, mas ela vai conseguir superar, né? Conseguir sobreviver com aquilo, vai conseguir dar a volta por cima, vai conseguir se recuperar daquele sofrimento, daquela adversidade, daquele trauma, qualquer um que seja. Tem pessoas que sobrevivem a abusos sexuais, né, a coisas muito traumáticas, então é a resiliência que ajuda. E quando é que a gente tem isso? Desde criança a pessoa já tem essa. O ser humano, por causa do biológico e do físico, ele já tem essa capacidade de desenvolver resiliência, né? De enfrentar. O organismo dele, não, algumas coisas ele não aceita. Assim como a gente falou do consciente, né? O psicológico também, o pré-consciente, os atos falhos, que é uma forma de se defender. Então, o ser humano, ele sempre tem, ele tem sim a capacidade. Só que uma coisa interessante que eu gostaria de frisar, que uma autora, a Melanie Klein, que também era psicanalista, e ela trabalha mais com a formação da criança. Então, ela diz que é importante que os pais deixem as crianças viverem as frustrações, passarem por frustrações, porque as frustrações que vão dar à pessoa a capacidade de resiliência, vai ajudá-la. Lembrando que não pode ter muita frustração, né? Não exagerar na disciplina, na correção, mas também não pode passar a mão na cabeça da criança. Esse passar faz muito mal para ela, faz ela não ter a capacidade de ser resiliente, porque ela não vai enfrentar a frustração. Uma vez eu vi até um rapaz aí, aquele que faz, como é que é? O Ray, que ele é artista plástico, né? Ele é médico, artista plástico, ele transforma o rosto das pessoas e tal, o corpo. Aí ele falando assim que frustração faz parte do ser humano, que hoje as pessoas estão criando reizinhos e eles não passam por frustração. Aí ele falou assim, eu vinha, a chuva, eu vinha, aí desci do carro, aí tomei uma chuva e fiquei todo molhado. Isso faz parte para mim, eu preciso passar por isso. Então, quer dizer, só que a forma como você vai enfrentar é que vai depender disso. E isso depende na infância. Então, por isso que vem a família. Porque os pais precisam ter, devem, né? Precisam e devem ter esse cuidado de deixar as crianças passarem por frustrações. Eu sempre falo assim, até para o meu marido, meu filho já está com 23 anos, mas eu falo assim para ele que a gente tem que deixar as pessoas sofrerem as consequências dos atos delas. Né? Então a criança precisa também. Aí, porque a gente, quando pai, eu sou pai, a gente, como pai ou mãe, a gente tem o hábito de querer proteger o filho para não passar por aquilo. Aí meu marido uma vez falou assim, eu queria não passar, meu filho queria que ele não passasse, porque eu sei a dor de sofrer, eu precisar de um dinheiro, ter que pedir meu pai, não ter um dinheiro, pedir minha mãe, pedir meu pai. Eu falei assim, mas você não sobreviveu com isso? Te fez homem? Ele falou, fez. Eu falei, então deixa ele também sobreviver com isso, deixa ele passar por essa frustração, não vai fazer mal para ele, porque se ele não passar, o que vai fazer mal para ele? Porque quando ele enfrentar uma frustração lá na frente, adulto, ele não vai ter a capacidade. E se diz que se a gente ficar resistindo demais às frustrações, a gente passa a ter ansiedade, a ter depressão, a ter outras doenças, por causa de ter graves doenças psicológicas, psicossomáticas, por causa dessa frustração, essas coisas que a gente não passou. Então, a resiliência é essa capacidade que nós temos de enfrentar as diversidades. Mas a gente precisa deixar desenvolver, porque a frustração, ela ajuda a pessoa a enfrentar essas coisas, a passar por isso, né? A sofrer, a conseguir superar. Aí eu pergunto, a gente virou adulto, aí hoje adulto, como que você vai conseguir ser resiliente
Né? Se você, digamos, não sofreu, não passou por frustrações, não foi ensinado isso. Então, o que você deve fazer? Você deve ou procurar, se você estiver num grau muito elevado, não conseguindo superar, procura uma ajuda psicanalítica ou psicológica, que é a mesma área, mas também pare para analisar, reflita aquilo que você está passando, né? E sofra aquilo, e passe por aquilo, e tente superar. A gente consegue, o ser humano consegue passar por coisas muito graves e consegue resistir. Mas depende da formação dele, da forma como ele aprendeu a enfrentar as frustrações. Se ele sempre foi protegido de passar por aquilo, tipo, às vezes a família passa por uma dificuldade e não deixa os filhos saberem. E aí, quando acontece, o pai vai, aí quando o filho pede uma coisa para o pai, e o pai não tem condição de dar, ele vai e faz de tudo, o impossível, e dá para o filho. E vou dar. O filho não vai aprender com isso. Né? Ele não vai entender, ele precisa sofrer, não faz mal nenhum. Eu falo sempre, eu nunca ganhei um ovo de chocolate quando criança. Ovo de Páscoa, né? E para a criança era ótimo, mas eu nunca morri por causa disso. Quando eu fui adulta, com 22 anos, meu pai me deu um ovo de chocolate. Aí eu fiquei naquela maior alegria, que foi a época que ele podia me dar. Mas isso aí me ajudou muito, porque tem coisas que eu quero hoje e eu sei controlar por causa de algumas faltas que eu tive. Né? Porque senão eu seria talvez uma gastadora compulsiva ou não saberia controlar de ter muitas coisas. Tem gente que tem sapatos que não tem necessidade. Tem gente que tem tanta coisa. Eu tenho uma amiga que a marido dela fala que ela é centopeia. Tem 100 pés, porque tem mais de 100 sapatos. Não tem necessidade de ter isso tudo. Por quê? Frustração. Ela não soube passar, né? Então, a questão da resiliência é uma coisa simples que eu estou falando, mas as coisas mais traumáticas também dependem de coisas simples que a gente precisa passar quando criança. Então, a resiliência é essa capacidade que você tem de dar a volta por cima, de ressignificar, de enfrentar aquilo e de superar aquilo, ou se recuperar daquilo. Bati a mão aqui. De superar aquilo ou recuperar-se daquilo que você passou, aquilo tão traumático que foi. Então, vou dar uma parada aqui, né? Mas é basicamente isso. Certo. Inclusive, o Adson colocou aqui que a diversidade sempre nos transforma, porém, temos que saber como usar para o nosso bem. Isso é resiliência. É isso aí. É resiliência. A resiliência que faz você usar para o bem. Né? Se você não tiver essa capacidade de resiliência, você não desenvolver, que a gente já nasce com isso, mas se você não desenvolvê-la, você não vai transformar para o bem. Você vai acabar, né, transformando para o mal. O seu mal, né? Para o mal-estar. Então, mal com L. Então, é isso mesmo. A gente tem que saber como usá-la para o nosso bem. Então, a resiliência é essa capacidade que tem. E aí, todos eles, os autores, né, psicanalistas, eles falam sobre essa questão, sobre o desenvolvimento, a forma que a gente tem a capacidade que nós temos de desenvolver, mas de superar. E fala sobre a questão do ambiente, da frustração, principalmente na família, que isso é muito importante. Então, hoje, para os pais que estão querendo criar seus filhos, pensem bastante nessa questão. Deixe seus filhos passar. Não fique pensando por frustrações. Não fique pensando, mas eu passei por isso. Só que a sua vida é diferente do seu filho. A sua história é outra. E você passou, mas você sobreviveu àquilo. Essas coisas, aí a gente fala assim, as dificuldades que a turma de antigamente passou, fizeram eles pessoas que são hoje. Né? Porque sobrevivência. Hoje a gente não deixa os filhos passarem achando que a gente está fazendo bem para eles, mas no fundo a gente está fazendo mal para eles. Não é fazer maldade também, né? Você pode dar e não dar, mas você saber como dar, saber como atender e deixar ele sofrer a frustração.
deixar ele passar por isso, porque isso é importante. É uma coisa que eu achei assim, interessante, até eu tenho atendido uma menina que ela falou que, quando ela falando da relação dela com o pai, e aí ela falou que o pai dela era muito duro com ela, muito grosso, mas ele foi criado assim, tal, a forma dele ser. Mas ela disse que ele gastou, ela era muito doente, ele gastou uma casa com ela, o valor de uma casa, com tratamento. Aí depois, quando foi descobrir na fase adulta, ela tinha alergia. Era isso, não precisava, achava que era outras coisas e tal. Não, descobriu, aí ela só cortou as coisas que faz mal para ela e hoje ela vive bem. Aí ela falou assim: eu não queria que ele tivesse gastado uma casa comigo, bastava ele falar assim: filha, eu estou aqui do seu lado, para o que der e vier. Então é isso. É simplesmente, é coisa assim. Então, às vezes, a gente não faz isso, a gente acha que é dar coisas, que é dar, suprir, né, materialmente. Mas o que faz a gente ter uma vida, o que o filho quer quando criança, o que ele precisa é da atenção. É do cuidado ou da força de alguém do lado, não filho, mas o adulto também. Ele precisa só de alguém. Por isso que tem muito psicanalista, os psicanalistas estão fazendo sucesso, os psicólogos, porque eles precisam só de alguém para dizer assim: não, eu estou aqui só para ouvir você e dizer: estou aqui do seu lado. O que você vai fazer com isso? Para o que der e vier. Que é o que os psicanalistas fazem. Quando alguma pessoa melhor, algum paciente meu, ela fala: tem uma moça que ela é muito grata a mim, fala: eu sou grata a Deus pela sua vida, primeiro a Deus, depois a você, por isso. Eu falei assim: não, na verdade isso dependeu de você, porque se você não quisesse, eu não conseguiria. Então eu só apenas a ouvi e disse algumas coisas com as ferramentas que eu tenho como psicanalista para ajudá-la. Então a resiliência, ela é assim, você precisa, o que a pessoa precisa é apenas de uma palavra amiga, né, do lado dela. Estou aqui e o papel dos pais é esse. Eu lembro que quando eu tinha, até hoje não me esqueço, eu estava acho que no segundo grau, eu estava fazendo, no ensino, estudando na escola, acho que era ensino fundamental 2. E aí eu fiz uma prova de direito e tirei 0. E aí eu cheguei em casa chorando, frustrada, e numa tristeza absoluta, porque eu só tirava 10. E para mim era inadmissível tirar 0. E aí meu pai virou para mim e falou assim: minha filha, eu também já tirei 0 em direito, e ele era advogado. E aí falou assim: isso faz parte da vida. Aí começou, a palavra dele, nunca mais eu esqueci, fiquei tranquila e pronto. Ele falou: entendo a sua frustração, me apoiou nesse momento, passou, superei. Então é isso que a gente deve fazer. A gente deve ajudar. E se você tem essa dificuldade de enfrentar a resiliência, de enfrentar as adversidades, aliás, de ser resiliente, peça ajuda. Peça ajuda aos universitários, né, aos profissionais da área, e também analise, comece a pensar que faz parte da vida. Ensine seu filho a ser resiliente, né? Deixe ele, na verdade, porque já vem dele, mas deixe ele passar pelas frustrações, porque o próprio organismo dele, a própria cabeça, né? O psique dele vai ajudá-lo a ser resiliente quando tiver uma frustração, né? Quando aparecer uma frustração, porque faz parte da vida ter frustrações. É muito importante, só que hoje as pessoas não querem passar por sofrimento. Existem também ideologias, pessoas pregando ou pessoas falando, não só a igreja, de outros lugares, dizendo que a gente deve ter, né, não passar por dificuldades, não passar por isso, que isso não é coisa. Não, isso é bom sim. Isso faz bem, é necessário. Eu sempre falo com meu marido que tem um versículo na Bíblia, como sou religiosa, que diz que no mundo tereis dificuldades. Foi Jesus que falou, aflições, mas tem de bom ânimo porque ele venceu o mundo. Eu falei: então tá bom. E ele fez uma oração para a gente dizendo: peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então tá. Se ele quisesse, a gente tiraria, né? A gente não precisaria sofrer por isso. Mas a gente vai enfrentar sim. Mas é essas coisas. A dor tem uma tese de mestrado que fala que a dor é necessária, que a dor é saudável. Então, as frustrações são saudáveis. Eu mesma tenho um problema de saúde, que eu sinto dores quase todos os dias. Eu consigo conviver com isso. Isso me ajudou, na verdade, me fez melhor do que antes. Então, a gente aprender essa resiliência.
é enfrentar as adversidades, né? Conseguir superar, manter uma habilidade adaptativa, né? Fazer uma forma, usar uma habilidade que adapta a situação, recuperar daquele trauma ou conseguir superá-lo. É isso que é a chave da questão da resiliência, que é importante para a sobrevivência, para a sua vida, para você ter uma vida melhor. Muito bem. Resiliência. Eu acho que tá bom. É. Resiliência. E é uma coisa que, inclusive, tudo que você mencionou, é provável que todo mundo saiba, mas é bom para os outros, né? Mas na hora de viver, as pessoas têm uma certa dificuldade, né? É verdade. É porque a gente, sempre uma vez, eu fui num local, numa pregação, e o pregador falou que quando a gente for ouvir alguma coisa, um conselho, qualquer coisa, você deve ir com uma enxada e não com uma pá. Porque nossa tendência é ir com uma pá. A gente fala, Jonas podia estar aqui para ouvir isso. Fulano podia estar aqui para... isso serve para fulano. Fulano é assim. A gente fala. Só que essas coisas, principalmente a resiliência, como o senhor acabou de dizer, ela é para você. Ela funciona com você. Né? Ela é muito boa, mas ela funciona se você usar na sua vida. Se você não usar, não vai fazer diferença nenhuma. Não vai adiantar. Para o outro, sim, se ele usar. Mas para você, não. Então não adianta você falar assim, não, o outro. Né? E na hora que a gente sabe que a gente perdendo... por não viver isso. A gente perdendo, muita gente perde ao nosso redor, né? Então, ninguém vive para si, a gente está em relação a outras pessoas e outras pessoas serão beneficiadas, né, com aquilo que a gente está crescendo. Isso mesmo. Tem uma frase que diz que quando a gente cai na lama, respinga nos outros. Os que estão perto de você. Então, a família sofre com isso, né? As pessoas mais próximas de você sofrem também. Então, quando você ganha, quando você consegue superar essa habilidade, superar essa diversidade, quem ganha também são as pessoas ao seu redor. Né? O mundo ganha com isso, porque vai ter pessoa melhor, uma pessoa mais alegre, mais bem resolvida na vida, e isso é muito bom. Como eu falei com o senhor da outra vez, é muito ruim conviver com alguém que não sabe superar as suas dificuldades, as suas frustrações. É muito ruim. É até ruim para você mesmo conviver. Né? Eu mesmo não gosto de ficar mal-humorada, porque deve ser horrível você ficar conviver com uma pessoa, eu comigo mesma mal-humorada. Já pensou? Olhar no espelho, aquela cara reclamando, deve ser horrível. Então é melhor rir, é melhor superar, faz bem para você, para o seu organismo, tudo coopera, tudo reage, né? Tudo. Como eu falei, o campo biológico, o campo físico e o campo psíquico. Eles trabalham a questão da resiliência. Então, a gente deve, como o senhor falou, afeta todos. Até o ambiente. Não tem pessoas que falam assim, nossa, quando fulano chega, o ambiente é outro, não é agradável. Tem gente que fala, nossa, o ambiente está pesado quando fulano chega. Porque é a forma como você reage. Aqui dentro, né? Entra. E aí você acaba afetando o externo. O seu interno, a sua forma intrapessoal de lidar, de reagir, afeta o externo. Às vezes tem ambientes que fazem mal por causa disso. Né? Então, se você resolve aqui dentro, você consegue, qualquer lugar que você estiver, está bem. Né? Vai ficar bem. Você vai muito bem, dona brilhar. Foi bom lhe ouvir. Ok, pastor. E agradecer a você. E agradecer a Deus, até porque Ele já providenciou tudo isso para a gente. Você está nos lembrando exatamente que temos essa capacidade dada por Deus. Isso. E as famílias, né? E as famílias podem se beneficiar muito com isso, né? Ok. Então, olha, uma ótima semana para vocês. Semana que vem a gente tem mais. Boa semana. Até semana que vem. Um abraço, pastor. Dá um abraço a Cristina por mim. Um beijão nela. Dou sim. Dou sim. Até mais. Deus abençoe, viu, Neuza? E a todos os demais, que Deus continue abençoando o seu dia, sua família, sua vida. E hoje seja um dia muito especial na vida, no cotidiano de cada um de vocês. Um abraço e que o Senhor continue abençoando a todos.